Também gostaria de saudar a professora Bias, que gentilmente aceitou participar conosco desta oficina e também do projeto que estamos desenvolvendo. Eu vou passar a palavra, então, para as pessoas que vão compartilhar conosco esse momento da oficina, né, de modo que nós possamos contextualizar o nosso trabalho nessa noite. Passa a Sheila. Olá, boa noite a todos, boa tarde aqui no Brasil. Nós estamos bastante contentes com a possibilidade de estar juntos, né, dialogando sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. Eu sou a Sheila, sou doutoranda da Faculdade de Educação, também sou professora do ensino básico. Penso que para esse primeiro momento, são essas informações, né? Agradeço a todas e todos pela presença, né? Sintam-se à vontade para estabelecer conosco aqui um diálogo, né? A ideia é conversarmos mesmo no formato da oficina. Para nós foi muito importante que a oficina pudesse ser no Google Meet pela possibilidade de troca, né? Então, sintam-se muito à vontade para intervir e fazer esse diálogo acontecer. Professora Bias? O seu microfone está fechado. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Bias Chombosse, sou formado em Pedagogia pelo ISCED da UILA, sou gestor escolar, sou consultor do Ministério pelo Projeto Aprendizagem para Todos, Ministério da Educação, e sou supervisor na Escola de Magistério. Acompanho a cadeira de Práticas Pedagógicas para os alunos da 13ª. Entretanto, está a Sheila, né, para partilharmos a nossa pesquisa, que está em fase inicial, e desde já queremos que todos os presentes, todos e todas as presentes nesta sala, possam expor livremente as suas ideias, questionando, partilhando ideias. É para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado. Eu vou retomar, né? Eu gostaria de, mais uma vez, solicitar, como Sheila muito bem fez, de pedir a participação, porque o ideal seria que nós pudéssemos fazer essa oficina presencialmente, trazendo os textos, fazendo as análises que vamos propor todas e todos juntos, mas como não será possível, nós vamos adaptar esse formato de oficina, e ela só será uma oficina com a participação de todas as pessoas, né? Então, Sheila? Posso compartilhar, Fátima? Não sei se você prefere compartilhar. Posso compartilhar, sim. Só um minuto. Bom, né? Enquanto a Fátima compartilha, vamos contextualizar um pouco, né, de como surgiu essa proposta de fazermos essa oficina, né? No ano passado, nós nos preparamos para estar na Escola Superior Pedagógica do Bengo, mas com o advento da pandemia não foi possível, né? E diante daquele sentimento de frustração, né, por termos nos preparado e por estarmos à espera desse evento, né, de maneira presencial, em conjunto com a professora Lucilene e com o professor Valdir, foi proposto que os professores que estavam à frente do evento, na promoção de oficinas e de mesa, fizessem reuniões periódicas para que no próximo ano, né, nesse ano de 2021, quando o evento se concretizasse, nós talvez pudéssemos apresentar contribuições mais sólidas, né? Durante todo esse percurso foram feitas reuniões entre os professores brasileiros e os professores angolanos da ESP Bengo na construção de um projeto guarda-chuva para pensar todas as possibilidades metodológicas que nós temos de desenvolver o nosso trabalho. Um dos braços desse projeto guarda-chuva é o nosso projeto que pensa leitura e escrita na etapa da alfabetização, né? Esse projeto é proposto pela professora Fátima, né?
a professora Fátima que tem liderado essa nossa proposta. Mas a nossa experiência, né, e de modo específico a da professora Fátima, é uma experiência ligada ao sistema de ensino brasileiro. Então, consideramos que seria fundamental termos uma interlocução com um professor angolano. Foi nesse sentido que o Abias, que é um amigo muito querido, que temos nos conhecidos nos eventos, né, inclusive aqui no Brasil, surgiu a necessidade de pensar na possibilidade dele participar como uma maneira de construirmos um projeto bastante dialógico, né? Que consiga dar conta das necessidades tanto do ensino brasileiro como do ensino angolano. Então, nesse momento, a nossa oficina, ela vem com esse propósito, né, de discutir a prática de leitura e escrita no Brasil e em Angola, né, a partir do nosso olhar como professoras brasileiras, mas também com as contribuições e o acúmulo da vasta experiência, né, que o Abias acabou de se apresentar, que ele tem também no ensino da leitura e da escrita. Muito obrigada, Sheila. Estou aqui com o microfone desligado, achei que estivessem me ouvindo. Eu gostaria de rapidamente falar sobre o contexto brasileiro, né? Hoje, nós temos aí um quantitativo do último censo realizado no Brasil acerca da alfabetização, e foi um censo realizado em 2019 que indica que no Brasil nós temos ainda 11 milhões de pessoas, ou seja, 6,6% da população com 15 anos ou mais que ainda não foram, pessoas que não foram alfabetizadas. Então, esse é um dado muito alto, né? É um número muito grande, mesmo sabendo da quantidade de pessoas que estão na escola, mesmo após um processo que o país viveu de democratização, nós ainda temos muitos alunos fora da escola, nós ainda temos muitas pessoas que não foram alfabetizadas. E, para além disso, existe um instituto, que é um instituto que avalia o índice de alfabetismo no Brasil. E no último dado, que foi de 2018, eles trouxeram um indicativo de que a cada 10 brasileiros, 3 brasileiros não são leitores. Então, ou são analfabetos plenos, ou são o que aqui no Brasil costuma se chamar de analfabeto funcional. São pessoas que têm muita dificuldade na leitura de texto simples. Então, é um número muito grande. A ideia de um projeto de internacionalização, ele nasce, né, a partir dessas questões que são trazidas por Sheila, mas nós temos aqui no Brasil 2 experiências. Eu trabalhei muitos anos como coordenadora pedagógica numa região no interior de São Paulo, numa cidade chamada Sorocaba, e nós fazíamos periodicamente avaliações diagnósticas com alunos da educação básica, o que corresponde ao ensino primário em Angola, alunos de 6 anos até 11, 12 anos, e nós identificamos crianças entre 10 e 12 anos que não estavam ainda plenamente alfabetizadas. Então, um número muito grande de jovens nessa faixa etária com problemas sérios, com a alfabetização ainda não plenamente consolidada. Então, surgiu, a partir disso, a ideia de um projeto para intervenção nas escolas, porque os professores que trabalhavam com as turmas, com crianças nessa faixa etária, tinham muitas dificuldades para o acesso ao conhecimento de geografia, ao conhecimento de história, ao conhecimento de matemática, que dependiam especificamente da escrita, da leitura e da escrita. Então, nós desenvolvemos um projeto no ano de 2000, ele teve continuidade a partir de 2017, mas eu me mudei em 2017 de São Paulo para a cidade de Salvador e continuamos esse projeto aqui, né? A gente vai falar um pouco dele durante a nossa apresentação, mas nós temos ainda um número do que nós vamos chamar em alguns momentos de não leitores,
ou seja, são pessoas que são analfabetas, né, não foram alfabetizadas ainda, mesmo passando por todo o processo de escolarização, ou outras pessoas que leem ou escrevem com muita dificuldade. Então, o nosso foco é discutir um pouco junto com vocês, partilhar um pouco dessa experiência, mas nós também queremos ouvir um pouco do que vocês podem contribuir conosco nesse sentido, né? Então, aqui em Salvador, nós temos um projeto de formação docente, que é voltado para alunos de pedagogia, que trabalham com os estudantes de escola primária ou da educação básica, como nós chamamos aqui, ensino fundamental, como nós chamamos no Brasil. E esse grupo, esse coletivo é formado por estudantes de letras, por estudantes de pedagogia e por professores da educação básica. Então, ele diz respeito à formação inicial, para quem está na faculdade, e também continuada para professores que trabalham e se deparam com essas dificuldades. O nosso projeto, a nossa análise, ela tem muito a ver com isso, né, com a formação inicial e continuada docente, e a partir desse diagnóstico sobre o qual nós vamos falar. Então, eu vou passar a palavra para que a Bias possa falar um pouco sobre o contexto de Angola, e nós voltamos para o próximo slide para falar das avaliações diagnósticas. Ok. Posso? Sim? Conseguem ouvir? Ouvimos, a Bias. Ok, mais uma vez, boa noite. Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto de Angola. Vale dizer que em Angola começa-se a falar de alfabetização a partir do ano de 1976, pelo primeiro presidente da República, o Dr. Antônio Agostinho Neto, né? Lá em Caxicane, lá na indústria têxtil, né? Quando ele dizia, em Textang 2, queria dizer, quando ele dizia que todo aquele que soubesse ler e escrever, que ensinasse os que não soubessem, né? Ele fez pela primeira vez uma campanha massiva de alfabetização, né? E era muito interessante porque não se cingia só naqueles que tivessem um conhecimento específico para ensinar, mas toda aquela população podia participar. Daí para frente, eu vou me apegar um pouquinho à fala mais recente, que é do Diretor Nacional de Educação de Adultos, Evaristo Pedro, quando ele, em setembro de 2020, ele falou para o Jornal de Angola, e ele dizia que aqui em Angola, nessa altura, só para essa franja que nós pegamos para a nossa pesquisa, estamos a falar de mais de 4.000 angolanos dessas idades que são analfabetos, né? Mas ele também fez menção ao censo realizado em 2014, onde falava-se de 86%, né, da população masculina que era alfabetizada e 58% das mulheres. Então, aí nós podemos encontrar a diferença, né? Ele diz que 40% das mulheres, 42% das mulheres são analfabetas e os homens representavam um total de 14%. Podemos dizer que isso também são números elevados, daí a necessidade de nós fazermos essa pesquisa. Nós estamos a falar simplesmente em idades que nós escolhemos para essa nossa pesquisa. Estamos a falar de 12, 11 anos de idade. Entretanto, em Angola, fruto mesmo dessa questão do analfabetismo, né, da alfabetização, já foram desenvolvidos vários projetos para lutar contra o analfabetismo. Só para terem ideia, nós tivemos com os cubanos, trabalhamos em parceria com professores cubanos em 2 métodos que era de alfabetização. Um chamava-se Sim Eu Posso, né, que era um projeto de aceleração escolar, porque nós estamos a falar de crianças e pré-adolescentes que de facto não sabem ler. E tinha o outro programa que chamava-se PAI, né, que é Programa de Alfabetização e Aceleração Escolar dos Adultos. O subsistema considera que todos aqueles que são mais de 14 anos e ainda estão no ensino primário como pertencendo ao sistema de adultos. E já agora,
Existe um outro programa, né, que ela avançou, que é Minha Família Livre do Analfabetismo. Tudo isso para dizer que, perdão, o que torna, na verdade, a nossa pesquisa cada vez mais viável. Então, esse é o nosso contexto de Angola. Me referi, e existem outros vários programas do governo, vamos oportunamente esclarecer. Acho que vamos aproveitar o tempo e a conexão para entrarmos propriamente na pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Bias, pela sua fala. Para nós é muito importante, né, contextualizar, de modo que possamos seguir com a nossa oficina. Bom, como nós dissemos aqui, a nossa oficina, ela tem esse nome, o que dizem os textos de alunos, de estudantes, na etapa de alfabetização. São estudantes, são alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Então, para que nós possamos chegar aos textos que vamos mostrar, gostaríamos de falar da importância do que nós chamamos aqui no Brasil de avaliação diagnóstica. Em alguns lugares, inclusive nas escolas, nós chamamos de avaliação, de sondagem. Então, essa sondagem é fundamental porque ela é ponto de partida para pensar em qualquer atividade a partir dos processos de alfabetização, mas em qualquer etapa da escolarização. Além disso, consideramos que a avaliação diagnóstica, ou diagnóstico, ele orienta o planejamento docente, né, a planificação, a organização e a sistematização das atividades que serão feitas, realizadas com os estudantes. Além disso, constitui, como vocês podem ver, um instrumento importante na delimitação do ponto de partida, para levantar aquilo que o aluno sabe e aquilo que o aluno precisa saber, em termos de do que nós estamos dizendo aqui de alfabetização. E também permite conhecer o percurso. Quando nós falamos de diagnóstico, nós não estamos nos referindo a um diagnóstico apenas da etapa inicial. O diagnóstico, ele pode acontecer na etapa inicial, mas ele pode acontecer em qualquer etapa dos processos de alfabetização ou em qualquer etapa da escolarização. O nosso ponto de partida, ele foi um diagnóstico, porque a partir desse diagnóstico, nós conseguimos levantar alguns elementos importantes para saber o que dizem os textos dos alunos, o que eles sabem acerca do sistema de escrita e que ponto de partida para a intervenção. Qual é o ponto de partida para a intervenção? Então, eu vou começar, eu gostaria de mostrar, e nós queremos ouvir, se vocês tiverem condições de participar, eu vou mostrar inicialmente um dos textos. Eu não sei como é que está a projeção da imagem, se a imagem estiver ruim, nós ampliamos, mas gostaríamos que vocês pudessem olhar para esse texto inicial. Ele foi um texto colhido em uma das escolas, na atividade diagnóstica que realizamos. O professor leu para os estudantes, para uma sala com 30 estudantes, leu um conto. Eu vou situar para que vocês compreendam, né, o contexto em que esses textos aparecem, em que eles surgem, mas nós tivemos aí, o professor fez a leitura de um conto da literatura brasileira, um conto de uma escritora chamada Lígia Bojunga, um conto adaptado, cujo título é O Ciúme e Eu. Nesse conto, é uma narrativa em que duas irmãs estão dormindo no mesmo quarto, e uma irmã sente ciúme da outra. O ciúme, ele é personificado, ele passa a ser uma personagem, e a irmã, ela começa a conversar com o ciúme, pedindo para que o ciúme se aproximasse da irmã, porque a irmã é mais bonita, porque a irmã sabia inglês e sabia francês, porque a irmã tinha várias qualidades que ela não tinha. Então, o ciúme, ele passa a ser uma personagem. A orientação era que o professor fizesse a leitura na sala de aula e garantisse que o estudante havia compreendido a estrutura do conto e também o seu tema e a sua progressão. A partir do momento que o professor garantia, né, em que houve a garantia da compreensão do texto, e os alunos não tiveram acesso ao texto escrito. O professor pediu para que os alunos fizessem, então, a reescrita
do texto. E os alunos fizeram a reescrita. Então, nós colhemos muitos textos, foram 35 escolas. Então, imaginem, né, 25 alunos de 35 escolas, um número muito grande. Entre todos esses alunos, nós tivemos crianças com 12 anos, nós tivemos mais de 200 crianças que não haviam consolidado a alfabetização. 200 crianças que não haviam sequer chegado ao nível alfabético de escrita, com 12 anos, no 6º ano. Então, para vocês entenderem um pouco desse contexto. Então, este é um dos textos que nós gostaríamos de mostrar nesse momento da avaliação diagnóstica. Então, se alguém quiser, né, comentar alguma coisa, eu gostaria que vocês olhassem, não sei qual a condição que vocês têm para participar, porque geralmente na sala de aula nós pedimos no presencial que as pessoas se manifestem, não sei como está aí, mas gostaria de ouvir de vocês, né, se alguém quiser falar alguma coisa. O que a gente observa? Era para fazer uma reescrita, o aluno não teve acesso a esse conto, mas ele ouviu, porque várias coisas são colocadas aí em jogo, nas dimensões linguística, discursiva, motora, textual, e uma série de outras questões que foram avaliadas também, das condições sociais, históricas em que esses alunos estão inseridos. Então, como vocês podem ver, eu vou comentar esse primeiro texto, e aí eu vou solicitar, né, se alguém, inclusive aqui, que está junto conosco nessa sala, se alguém quiser fazer algum comentário que observa desse texto, fique à vontade. Se compreende alguma coisa, se entende alguma coisa. Se não entende também, se não consegue ler nada, ou se consegue ler qualquer coisa, a ideia é a interação. Acho que não, né, gente? Acho que não. Se calhar, tá um pouco professora, é melhor continuar. Quero aumentar um pouco. Esse é o impacto mesmo. Realmente, gente, o que nós temos aqui são pseudoletras. É um estudante, um aluno de 12 anos, que usa de pseudoletras para escrever. Realmente, a ideia era essa, né? Ninguém entende, nem nós mesmas, que fizemos as análises, entendemos o que o estudante escreveu nesse contexto. Então, nós temos várias coisas para serem levantadas aqui. Primeiro, que nós solicitamos uma avaliação diagnóstica de um texto, de um conto, a reescrita de um conto. E nós percebemos aqui, isso em sala de aula, numa sala, como eu disse a vocês, de 25 a 30 alunos. Nós percebemos aqui que a estudante, ou o estudante, nós não sabemos exatamente quem é aqui, né? O próximo eu vou falar para vocês, porque eu acompanhei, usa pseudoletras, porque o estudante de 12 anos, numa sala de aula, junto com os outros colegas, observa que todas as pessoas estão escrevendo da direita para a esquerda e produzindo textos. Então, esse aqui foi produzido numa situação de sala de aula. Realmente, não escreveu nada, usou pseudoletras. E mesmo assim, nós temos aí, reconhecemos algumas letras e outras pseudoletras. Entre essas letras, nós temos segmentação. Observe que a estudante escreve, ela segmenta, volta a escrever, segmenta, utiliza a linha toda. Então, nós percebemos isso. Eu vou mostrar o próximo texto, ele está um pouco apagado, porque foi escrito a lápis, mas eu gostaria que vocês observassem. Nós encontramos vários achados. Observem esse. Alguém quer comentar? É o mesmo caso do anterior. Solicitamos, por meio dessa avaliação diagnóstica, que pode trazer muitos elementos para sabermos o que o estudante sabe, o que ele precisa saber, e vocês vejam que aqui a segmentação ainda é menor, e nós quase não reconhecemos letras, quase não reconhecemos. Parece-nos que a tentativa de escrever um O, porque o título do texto é O Ciúme e Eu, mas, no mais, nós não temos absolutamente escrita. Percebemos
que o aluno, ele sabe que a escrita é uma representação, ela procura representar a fala na sua primeira fase, né, na primeira etapa da alfabetização, mas nós não temos, basicamente, nada escrito aqui, mas uma tentativa. Então, o que fizemos a partir disso? Identificados, e nós identificamos outros, nós selecionamos algum para conversarmos com vocês nesse momento, e fomos até a escola. Ao chegarmos na escola, nós pedimos para fazermos um outro tipo de avaliação diagnóstica, só que fora da situação de sala de aula. Pedimos para que esse aluno, ele saísse da sala de aula, acompanhei essa avaliação diagnóstica, saísse da sala de aula, nos acompanhasse, que nós gostaríamos de conversar um pouco, como é que estavam as condições na escola, fizemos várias perguntas para deixar o aluno à vontade, para que não se sentisse constrangido, e fizemos um outro tipo de avaliação, que foi uma avaliação de lista. Nessa avaliação, do mesmo aluno, observem o que nós conseguimos identificar. Então, um aluno que já era para saber ler e escrever, nós identificamos com 12 anos, e pedimos que escrevesse algumas palavras. Nessa ocasião, era um momento em que a dengue estava assolando as pessoas da região. Havia muitas pessoas com dengue. Então, nós resolvemos fazer uma lista de palavras. Existem duas pesquisadoras, né? A pesquisadora Emília Ferreira, a pesquisadora Ana Teberoski, e elas nos orientam, inclusive nesse processo de avaliação diagnóstica, e nós tomamos a metodologia proposta por essas autoras para fazer um outro tipo de avaliação diagnóstica. Então, a avaliação diagnóstica inicial que havíamos proposto era uma avaliação diagnóstica de reescrita de um conto da literatura brasileira. Nós mudamos, solicitamos, então, uma avaliação utilizando uma lista de palavras e fizemos uma seleção. Palavras polissílabas, a primeira palavra polissílaba, a segunda palavra trissílaba, a terceira palavra dissílaba, a última palavra monossílaba, e uma frase. Então, nós pedimos, inclusive aparece uma parte do nome da estudante, nós não conseguimos cortar, e pedimos que ela escrevesse. Fizemos essa avaliação diagnóstica individualmente, num contexto separado dos demais estudantes. E aí, a partir dessa lista, ditamos, né, a primeira palavra, pedimos que escrevesse hemorragia. E depois nós pedimos que escrevesse sintoma, pedimos que escrevesse dengue, pedimos que escrevesse dor. Aí nós gostaríamos que vocês olhassem para a produção. Então, a mesma pessoa que produziu este texto, eu vou voltar um pouquinho. A mesma pessoa que produziu este texto, não sei se os slides mudaram, porque às vezes eles... Mudaram, sim. Tá, às vezes eles param, né? A mesma pessoa que escreveu este texto, na tentativa de utilização de caligrafia manuscrita, que aqui no Brasil nós chamamos caligrafia cursiva, letra de mão, foi a pessoa que escreveu esse texto. Só que aqui nós demos outras orientações. A orientação inicial era que escrevesse com a caligrafia letra de forma, nós chamamos de letra de forma, ou a caligrafia de imprensa, a letra de imprensa, e letra de forma maiúscula, a caligrafia maiúscula. E pedimos para que esta pessoa escrevesse utilizando letra de forma. Então, aqui nós conseguimos observar o mínimo de conhecimento acerca do sistema de escrita. Nós conseguimos ler o que a pessoa escreveu. Então, nós temos ali, nosso achado, emogia, sintoma, e na tentativa de escrever dengue, vejam que esta pessoa, ela vai ao nosso sistema alfabético e ela utiliza a letra H, porque a letra H se aproxima desse som que ela quer utilizar, né, dengue, o H se aproxima, e ela vai utilizar o dengue, inclusive com uma certa dificuldade, porque ela coloca duas vezes. Ela ainda está naquele momento da concorrência, sem saber se é dengue, se é dengue. E ela escreve duas vezes, usando o H com o E e o H com o I.
dor, nós percebemos que a escrita está correta, e quando nós ditamos a frase, a ideia era saber se essa pessoa utilizava as palavras, né, a palavra que foi ditada da mesma maneira como ela escreveu na lista. Então, vejam, a Rosina, que é a Rosana, teme, camo, o que nós não sabemos exatamente, uma tentativa de escrever, e repete, da mesma maneira como ela colocou na lista, a palavra dengue. Então, qual é a nossa ideia de pensar aqui, né, esse olhar para o texto, considerando esse diagnóstico? A primeira coisa é a orientação da importância da atividade diagnóstica. Então, a atividade diagnóstica, ela pode nos trazer muitas coisas, inclusive contribuindo para que possamos avaliar o instrumento escolhido. Porque, num primeiro momento, nós escolhemos um texto que a estudante não conseguiu produzir. Num segundo momento, quando nós solicitamos que escrevesse com a caligrafia manuscrita, com letra de forma, ela consegue produzir minimamente. A partir daí, eu consigo ter um levantamento do que esse aprendiz sabe e do que ele precisa aprender. Então, inicialmente, nós fizemos essas atividades lá nas escolas e no nosso projeto, com a intenção de traçar caminhos, né? Ou seja, além desse ponto de partida, que é uma avaliação diagnóstica, considerando o que os estudantes sabem, o que eles precisam saber, qual a importância da avaliação diagnóstica para a planificação? Para que o professor ou a professora possam organizar e sistematizar atividades de intervenção. Este texto, né, essa avaliação diagnóstica, nós percebemos várias coisas aqui sobre as quais nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu gostaria de antecipar que, inclusive, questão motora, nós conseguimos identificar. Porque na avaliação anterior, como havia letra, era uma folha com pauta, embora a pessoa houvesse usado pseudoletras, porque muito provavelmente a solicitação da caligrafia manuscrita foi um dificultador para a produção desse texto, no segundo nós já não vemos isso. Entretanto, existem várias questões aqui para as quais nós temos de voltar o nosso olhar. Então, são dimensões textuais, qual o texto escolher no momento de uma avaliação diagnóstica com crianças com dificuldade de aprendizagem na etapa de alfabetização. Então, eu preciso pensar no instrumento. A avaliação diagnóstica, ela contribui para avaliar, para a seleção do instrumento. Ela contribui para observar aspectos motores. Olha como é que esse aluno escreve na folha. Na anterior, nós vimos como havia pauta, a caligrafia e as pseudoletras, a pauta guiava. Aqui, como nós demos uma folha sem pauta, nós observamos a dificuldade para a escrita. Então, é mais uma questão que precisa ser levada em consideração na etapa de alfabetização. E esses textos, eles têm muito a nos dizer. Num primeiro momento, observem a utilização ao escrever a palavra hemorragia, a dificuldade, por exemplo, com a letra R, não aparece. O uso do H também não aparece. Em sintomas, a marca da nasalização. Porque escrever I para um estudante que está na etapa de alfabetização é uma coisa, escrever IN é outra coisa. A mudança sonora ela causa um conflito. Tem alguma pergunta, Euclides? Alguma intervenção? Por agora não, professora. Por agora não. Estamos tranquilos. Tá certo, então. Então, todos esses elementos, eles são significativos e eles orientam o professor para aquilo que deve ser planejado, né, para essa etapa da planificação. Então, como vocês viram, nós escolhemos esses dois textos, são estudantes que estão com 12 anos, são estudantes que já passaram por uma etapa e ainda continuam escrevendo assim. E tem mais um detalhe que eu gostaria de dizer, deixar registrado: todos eles não possuem
laudo de qualquer dificuldade, de qualquer deficiência. Eles apresentam dificuldades na escrita, mas eles não possuem deficiência diagnosticada por algum médico. Então, essa é mais uma questão que precisa ser levada em consideração, né? Então, onde é que estão os problemas? Posso passar a palavra, professora Bias? Pode sim, pode. Outra vez, seguindo a sequência do que a professora Fátima acabou de dizer, nós também partimos aqui de um diagnóstico inicial. E nós tivemos a felicidade de que os nossos alunos já haviam regressado de forma presencial. Então, como eu disse anteriormente, a nossa coleta foi: nós não podemos fazer qualquer intervenção ou compreender qualquer fenômeno sem que antes mesmo nós possamos fazer um levantamento do diagnóstico, e assim nós procedemos. Como são alunos, nós trabalhamos com alunos da 6ª classe, de escolas públicas e escolas privadas, trabalhamos com um total de 6 professores, e tem aqui alguns aspectos interessantes. Professora Fátima, gostaria que, se não se importasse, que partilhasse sua tela. Está a partilhar a tela? A tela da minha fala, dos textos de Angola, por favor. Enquanto a professora Fátima vai partilhando a tela dos textos de Angola, eu vou dizer como é que nós fizemos. Ele não aparece, Bias? Aparece sim, aparece. Apareceram agora? Eu consigo ver, vejo aqui, vejo. Sim. Diferente da professora Fátima, nós, os alunos da 6ª classe, aqui no nosso país, na generalidade, eles leem, pelo menos já dominam o sistema de escrita, né? Vamos encontrar algumas dificuldades, sim, mas eles já percebem. Nós não trabalhamos com a reescrita, não, com uma cópia ou uma reescrita do texto. Nós trabalhamos com uma produção de texto, a partir de uma redação com tema, o impacto que a Covid-19 teve na vida dos alunos. Aí nós procuramos saber se, de facto, a rotina de vida deles foi afetada por essa questão da pandemia, e foram dadas aos alunos algumas dicas. E aqui nós, a partir desses 2 textos, nós vamos conseguir perceber que a orientação da atividade diagnóstica por parte do professor influencia muito a percepção e mesmo a pronúncia do que os alunos vão perceber daquilo que é verbalizado pelo professor. É assim que nós temos aqui 2 exemplos. Esse que está pintado em cor de laranja, nós vemos que é uma letra de uma menina, né? E ela diz: para preservar-me da pandemia, tive que começar a usar máscara e todo o material de biossegurança. Ela escreve bem a palavra: e não consegui adaptar-me no início, mas com o tempo me fui adaptando. Paramos de ir para a escola devido à Covid-19, surgiu o distanciamento social, já não há contacto físico entre o pessoal. Ela, aqui, vemos que ela comete uma gralha: abraço, beijinhos, apertos de mão. Depois ela aí risca: a Covid-19 mudou a vida no planeta, em Angola em especial. Concluindo esta redação, a Covid-19 mudou aquilo que era a nossa vida. Antigamente se prevê-se, mais outra gralha, né, que a Covid-19 perdurará e continuaremos com estas condições de pandemia. Nota-se aqui claramente que, para além da menina dominar o sistema de escrita, ela mostrou algum craquejo, porque vemos aqui poucos erros ortográficos. Agora, nós aqui temos uma situação desafiante que está no 2º texto. Não sei se vocês conseguem observar, mas eu posso ler para vocês. As mudanças que a Covid-19 trouxe na minha vida. Aqui nota-se claramente que o aluno seguiu a orientação que o professor deu, né? Porque o professor diz: olha, antes de fazer uma redação, meninos, tem que ter uma introdução, tem que ter desenvolvimento, tem que ter conclusão
ele vai induzindo, né, o próprio aluno no pensamento dele. E isso, se for num ditado, nós acabamos de ver a forma como o professor vai pronunciar determinadas palavras, esse fonema o aluno também vai interiorizar. Aqui diz assim, a mudança que a Covid-19 trouxe, em vez de trouxe, né, aqui não se percebe muito bem, minha vida, a Covid-19 é uma doença muito perigosa. Pôs aí uma introdução antes, depois colocou um desenvolvimento. As mudas, penso eu que queria escrever as mudanças, né? Que a Covid trouxe, não percebe-se muito bem, não acabou o pensamento, são muitas, já não posso, em vez de escrever, dar mais macacos, não sei, queria escrever abraços, penso que é isso, nem beijos, não podemos, aqui também não se percebe muito bem o que ela queria escrever, não muito, não vou ser muito repetitivo, é a semelhança, e nós conseguimos ver aqui que o aluno, embora o grau de dificuldade aqui nos alunos daqui da Angola foi maior, porque eles não tiveram que reescrever, eles tiveram que produzir a partir de uma redação, mas nós conseguimos perceber que eles apresentaram relativamente as mesmas questões. Bom, depois disso, eu não sei se é a Sheila que vai falar do enquadramento que nós fizemos de acordo com os autores que nós recorremos para ver os níveis, né? Os níveis de leitura que nós aprendemos. Aqui em Angola nós falávamos de 3, mas nós aqui estamos a trazer que era o pré-silábico, o silábico e o alfabético, né? Mas aqui nós, através dos autores que nós estamos a recorrer para a nossa pesquisa, nós temos mais aqui 5, e eu gostava agora de deixar a minha fala para a professora e só voltar a frisar que, na verdade, a forma como o professor vai orientar a atividade vai influenciar muito. Esse diagnóstico mostrou isso. Porque houve turmas que os alunos tiveram dificuldade de começar a fazer essa produção. E o que é que nós podemos observar? Aqueles alunos que não dominam o sistema de escrita, o que é que eles ficam numa posição de inércia, né? Geralmente ficam envergonhados, né? Eles se isolam no cantinho deles. Essas são questões que nós também depois, a professora Fátima e a professora Sheila vão debruçar-se mais sobre isso. E aí, para não criar constrangimento na criança, o que é que é feito? Geralmente é tirar essa criança daquele meio, não é falar diretamente para ela, para não bloqueá-la ainda mais, é separar essa criança e dar orientações mais específicas para ver se ela consegue, de facto, escrever alguma coisa. No caso da reescrita, né? Porque no caso da produção textual, que é através de uma redação, existe um grau de complexidade maior. Aí os desafios são outros. É a partir dessas constatações que nós fizemos que depois nós vamos propor alguns planos de intervenção. Eu, por enquanto, paro por aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição para poder responder. Muito obrigado. Sheila quer dizer alguma coisa? Podemos seguir? Sinta-se à vontade. Assim como o professor Abias falou, né, nós temos nos baseado no livro Psicogênese da Língua Escrita, né, da professora Emílio T. Ferreiro e Ana Teberoski, né. Nesse livro, essas autoras, elas constroem alguns conceitos para falar sobre o uso das fases da escrita, né. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, essas fases têm sido bastante usadas, principalmente porque durante muito tempo a prefeitura adotou o construtivismo, né, que é essa linha teórica em que essas autoras desenvolveram essa escrita, desenvolver esses conceitos, né? Mas uma coisa que é importante, e nós temos trabalhado aqui, é que o uso dos níveis da escrita, ele ajuda a compreendermos como pode ser feita a intervenção do professor, né? No entanto, o que temos observado é que muitas vezes esses níveis de escritas são usados para classificar a pessoa do aluno, não a fase de escrita.
Então, é muito comum as professoras dizerem, aquelas crianças pré-silábicas, ou aquelas silábicas alfabéticas, nomeando a criança, e não a fase. E aí, considerando que essa fase, ela é mutável, está em constante progresso, né? O pré-silábico hoje, daqui um mês, ele já, com certeza, pode avançar. Então, as fases, elas são mutáveis, mas nós temos observado que, em algumas vezes, esses níveis de escritas são usados para nomear e acabam por estigmatizar o aluno, né? Essa postura do professor devemos ter bastante preocupação, porque isso também pode limitar a aprendizagem do aluno, né? A expectativa do professor em cima daquela criança pré-silábica, pode funcionar como uma profecia autorrealizadora, né? Então, aquela criança é pré-silábica. E pronto, isso se finaliza. E não se entende que esses níveis da escrita, eles são muito mutáveis. E elas construíram essas hipóteses porque o que as autoras defendem é que toda criança vai passar por essas etapas durante o processo de aprendizagem. Então, são níveis que vão ser deixados para trás, né? Brevemente, a criança deixa o silábico sem valor sonoro, vai para o silábico alfabético e se torna um alfabético, né? Alcança esse nível. Mas essa preocupação que nós temos tido é com a classificação da criança, né? E não do nível de escrita. Só queria fazer esse comentário. Obrigada, professora Fátima. Eu que agradeço, professora Bias e professora Sheila. Nós trouxemos nessa questão dos níveis de escrita, e aí esse foi um diálogo entre nós, de não fazermos essa classificação dos textos justamente por conta disso. Esse é um problema mesmo que nós enfrentamos, acho que não só em São Paulo, Sheila, acho que no Brasil, porque durante muitos anos, a proposição dos estudos de Emília Ferreira e de Ana Teberoski, eles contribuíram de alguma maneira, e contribuíram, né, bastante, para que pensássemos sobre a maneira como as crianças constroem a escrita. No processo de aquisição da escrita, como é que elas vão adquirindo, como elas conhecem o sistema, como é que elas vão representando, né, como é que se dá a representação grafofonêmica nesse processo de alfabetização. Entretanto, o rótulo, ele tem sido um grande problema. Então, geralmente é isso que Sheila disse, fulano, aquele aluno é pré-silábico, e acaba rotulando. E outra coisa, como vocês viram, a partir dessa avaliação diagnóstica que nós mostramos aqui, e o professor Abias sinalizou muito bem, quando se encontra algumas dificuldades e constrangimentos, é muito importante fazer um outro tipo de avaliação de forma individualizada. Porque se nós não fizermos, nós já rotulamos. Aquele primeiro texto, para o qual olhamos aqui, que representam pseudo-letras, de antemão, né, um olhar sem cuidados, ele nos levar exatamente a dizer que é um aluno pré-silábico. E a nossa intenção não era, em hipótese alguma, rotular. Por isso que nós sugerimos um outro tipo de avaliação numa outra circunstância, numa outra condição. Então, a avaliação diagnóstica ela é muito importante porque ela também avalia a prática do professor. É um instrumento que contribui para avaliar os processos de planificação e a nossa prática. Então, esses níveis, eles contribuem para reconhecer e para intervir, mas jamais para criarmos rótulos para os estudantes. Sheila, quer falar, quer comentar? Não, professora, estou à vontade. Obrigada. Então, tá, Jó. Continuando, então, gente. Eu vou mudar o slide e, às vezes, ele não muda, só vou pedir a vocês que, se não mudar, que sinalizem. Tá bem? Tá. Mudou já. Então, tá bom. Nós selecionamos outros textos para esse segundo momento e nós utilizamos essas aspas, né? O que dizem os textos? O que dizem os textos é porque eles sinalizam os caminhos que o professor pode seguir. Então, nós levantamos algumas dimensões, como eu havia dito anteriormente, que são, né, olhar para os textos dos alunos
possibilita ao professor olhar para diferentes dimensões. Então, olhamos para as dimensões que são linguísticas, olhamos para as dimensões que são textuais, para as dimensões que são motoras, cognitivas, discursivas, históricas e sociais. Então, são dimensões que nos levam a pensar na alfabetização como uma área multifacetada, é um campo multifacetado. Então, é importante considerarmos algumas dessas questões e alguns desses elementos, embora aqui hoje, para os próximos textos, o nosso olhar ele vai ser muito mais voltado para as questões linguísticas. Até porque, numa oficina de 1h30, 2 horas, nós não teríamos tempo para explorarmos todos esses aspectos, né, que são, obviamente, fundamentais. Então, nós trouxemos aqui mais 2 textos, e esse, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas eles são 2 produções muito parecidas com as anteriores. Então, nós fomos para a escola, chamados pelos professores, porque eles se depararam com estudantes com dificuldade de aprendizagem em leitura e escrita. Olhem a primeira produção. O primeiro instrumento, a mesma coisa, e o mesmo texto, só que numa outra escola e com outro aluno. Mais uma vez, solicitamos que fosse feita uma avaliação individualizada, separada da turma e evitando constrangimento. Aqui nós temos muito mais problemas, e são estudantes com 12 anos, como vocês podem ver, numa outra escola e numa outra condição. Aqui, inclusive o conhecimento de algumas letras, nós percebemos que o estudante não tem, não traz esses elementos, né, e nós vamos voltar a falar sobre eles mais adiante nas propostas de intervenção. Agora, com esse texto, nós gostaríamos de solicitar de vocês a participação. E aí nós vamos propor que vocês, por gentileza, levantem, podem anotar e contribuir conosco o que esse estudante sabe e o que ele precisa saber acerca do sistema de escrita, ou a partir das questões, como nós anunciamos aqui, de questões linguísticas e textuais. Então, se vocês puderem fazer as anotações para interagir conosco, vamos ficar bastante felizes. É o mesmo procedimento, uma avaliação diagnóstica, de reescrita, de um conto, de uma escritora brasileira, um conto da literatura brasileira, chamado O Ciúme e Eu. Uma estudante com 12 anos de idade, e a produção que nós temos também foi essa. Queríamos que vocês levantassem o que dizem esses textos, né? Essa é a nossa pergunta. O que dizem esses textos? Ou seja, ao olharmos para esses textos, o que eles sabem, o que esse estudante sabe e o que ele precisa saber acerca do sistema de escrita para pensarmos em propostas de intervenção. Acho que uns 3 minutinhos, uns 5 minutinhos, se forem suficientes, eu vou pedir que vocês façam anotações e compartilhem conosco. Muito bem. Professora Fátima, era interessante que os presentes aqui na sala interagissem, porque falta pouco, e nós ainda temos mais aí alguns slides para mostrar, então, para depois as coisas não ficarem meio que esquecidas, era bom que nós, quem tiver alguma questão, também para não monopolizarmos a comunicação, né? Exato. O feedback daqueles que estão aí, porque na verdade isso aqui é partilha de conhecimentos. Né? Então acho que tem que falar com o Euclides, né? Sabias, né? Sim. Diz que quer partilhar alguma coisa do que está a ver e do que percebeu. Esteja à vontade. Agostinho Gregório Cachiquela. Agostinho Gregório Cachiquela, meu nome. Agostinho, muito Agostinho prazer. Gregório. Sim. Posso? Sim, fique à vontade. Está bem. Quanto ao texto que ali está no ecrã,
fazendo uma análise em relação do aluno, foi feito um estudo diagnóstico. A primeira ideia que eu tenho é o seguinte: o aluno que redigiu esse texto, ele primeiramente precisa de saber bem as palavras. Neste caso, o docente deste aluno deve trabalhar com ele nas sílabas, para que o aluno saiba escrever devidamente as palavras. Este é o primeiro comentário que eu tenho em relação a este texto. E de seguida, basicamente, o aluno já tem noção de como desenhar bem as caligrafias. É isto que me apresenta aí o texto. São as informações que eu pude reter. Primeiramente, o professor deve trabalhar com este aluno com as sílabas, para que ele conheça bem as palavras. E, de seguida, o aluno está no bom caminho de como saber desenhar bem as letras. É basicamente este comentário que eu tinha para dizer em relação ao texto. Muito obrigada, Agostinho Gregório. E, professora Fátima, tem mais um estudante que quer fazer um comentário? Sim. Ou melhor, mais dois estudantes, nesse caso. Boa noite, professora. Boa noite. A minha contribuição seja-se no seguinte: olhando para o texto, vemos aqui alguns problemas quanto à consciência cronológica do aluno. Neste caso, o professor tem que trabalhar a questão da diferenciação entre a letra e o som da letra. Nós vemos aqui algumas palavras, né, neste caso, que estão escritas, se calhar, na forma. Não tem que haver diferença entre o que se diz e o que se escreve. Encontramos aqui a palavra não, mais, mas tem de haver diferença entre o que se escreve e o que se lê. Então, deve-se trabalhar mais. Okay? Minha contribuição, Paulo Floriano. Paulo, é isso? Sim, é isso. Paulo. Paulo. Muito Laureano. obrigada. Muito obrigada, Paulo. Floriano Samanjata. Ok. Samanjata. Muito obrigado. Identificamos quase os mesmos problemas. É aqui a diferença, a dificuldade do aluno diferenciar entre o que é fonético e o que é ortográfico. Como disse o colega que nos antecedeu, há já uma boa tendência em ter uma boa caligrafia, mas a ortografia penso que está muito distante de ser alcançada, porque nós percebemos, por causa desse problema da capacidade de diferenciação entre o que é pronunciado e o que é escrito, que existem várias palavras que os fonemas, em alguns casos, têm esse som, como no ciúme, tem um som S, em algumas palavras, tem um som S, em algumas palavras, o fonema a letra é S, mas nesse caso não é, e o estudante faz essa analogia e escreve da mesma forma, como seria, por exemplo, em sala, né, que teríamos sim a letra S. E então é basicamente isso, boa caligrafia, mas uma ortografia precária, e essa analogia que ele faz em algumas palavras entre o que é pronunciado e o que deveria ser. Seu nome pode nos dizer, por favor? Dádiva. Dádiva. Muito obrigada pela participação. Só por enquanto, professora. Obrigada, Euclides. Bom, eu anotei aqui, né, as contribuições, e são contribuições muito ricas, que vocês trazem, e acho que vocês conseguem traduzir, de uma forma geral, as principais intervenções que são necessárias nesse processo de alfabetização, né, de consolidação da alfabetização.
Então, tem uma boa caligrafia, no entanto, alguns problemas ortográficos que não são tão complicados assim. Se nós, por exemplo, observarmos, há uma certa dificuldade na concorrência, olhem só, inicia com letra minúscula, inicia o texto com letra minúscula, dormi, então há uma concorrência, uma dificuldade de concorrência de grafar o M ou o N. E quando vai escrever quarto, olhem a dificuldade, observem a dificuldade entre o Q, o A e o PRA. Então, prato, há uma concorrência. Ao final de com, o uso do M, a utilização do M em alguns lugares, ele concorre com o N. Então, essa concorrência ainda entre a fala e a escrita. A intervenção do professor precisa ser exatamente a partir dessas questões. A palavra irmã, nós vamos ver que está grafada com letra maiúscula e com E. O tio, a marca da nasalização ao final não aparece. Também há problemas de segmentação, em largou, em outras palavras. E chegamos a chaela. Chaela foi a tentativa de escrever janela. Nós percebemos aqui, então, a dificuldade do uso do N, como nós já vimos anteriormente, mas a concorrência do som, né? Então, ao escrever janela e chanela, nós temos um problema, que é um problema sonoro. Então, o som, que seria aí, né, um J, na verdade, esse som J, ele foi trocado pelo X. Então, um problema com o que nós chamamos de fricativa. E aí é um ponto para a intervenção do professor. Vocês vão ver, né, eu não vou fazer a análise do texto como um todo, porque nós precisaríamos de tempo, mas a dificuldade com sílabas complexas. Então, vocês vão observar que o uso do NH é um problema para esse aluno. Ele, em alguns momentos, confunde o NH com o CH. Então, a nossa proposta é uma proposta pontual, de olhar para esses textos, de fazer um levantamento específico daquilo que esse aluno não sabe, de modo a pensar em atividades específicas e pontuais. Isso em qualquer etapa da alfabetização ou o que nós chamamos aqui no Brasil nos anos iniciais, de modo que esse estudante possa escrever os seus textos plenamente, né? Então, vocês vão encontrar problema de segmentação, problemas com as sílabas complexas, a troca de sílabas, o uso das iniciais maiúsculas em palavras, em algumas palavras, no início do texto, e por aí vai. Então, vocês vão encontrar muitos outros. Observem que no lugar do H, mais uma vez, nós identificamos que quando o estudante vai escrever pega, no lugar de usar o G e o A, ela vai ao sistema de escrita e utiliza o H. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um dado importante para a planificação. É um estudante que não sabe, que não conhece o G. Então, precisa trabalhar com essas questões que são pontuais, né? Então, nós trouxemos esses textos para que possamos considerar a quantidade de elementos que um único texto pode dar ao professor para que ele possa planificar a sua prática de alfabetização. Eu vou passar para a professora Bia, se ele tiver alguma coisa a complementar, eu vou mudar os slides. Muito obrigado, professora Fátima, pode passar. Esse texto é o mesmo, nós já falamos sobre ele, também vou passar. Ok. Prontos. E o que é que nos dizem os textos de Angola? Os textos de Angola, conforme alguns estudantes aí participaram e muito bem, o que é que nos dizem? Pelo menos mostra. Quando estamos a falar de caligrafia, já estamos a falar de letra bonita, né? Porque ao contrário disso chama-se cacografia, né? Do grego, né? Caco, feio, grafia, letra, né? E cali é bonito, grafia, letra. Então, caligrafia é letra bonita, cacografia é letra feia, seria o inverso.
Então, o que é que dizem os textos dos alunos aqui da sexta classe da Angola? Pelo menos ao observar aí, não sei se vocês conseguem ver, mas dá para ver que pelo menos tem boa caligrafia, né? Conforme disse o Agostinho, eles já desenham bem as letras. E depois, vê-se aqui algum cuidado também com a questão da parte do que diz respeito à acentuação, né? Os acentos gráficos. Vê-se aqui que a menina, pelo menos, conseguiu colocar. Do ponto de vista de produção, vê-se que ela também tem um pensamento lógico, né? Porque ela consegue estruturar as ideias, percebe-se aqui muito bem que ela consegue estruturar as ideias. E outra questão, toda vez que ela encontra na sua produção algum conflito, nós observamos que ela arrisca, né? Temos aqui no texto mais acima, temos aqui os riscos que ela faz, as adaptações que ela faz, principalmente aqui onde está contacto físico entre as pessoas. Dá para ver que, do ponto de vista de concordância, ela também foi muito assertiva, né, nas concordâncias. Quando ela começa no plural, ela já sabe que tem que terminar também no plural. Aí, nessa menina, o que é que nós qual seria a proposta para uma planificação? É trabalhar com ela a questão. Nota-se também aí que eles usam folhas brancas, sem linhas, e para a letra não perder a direção, dá-nos a impressão que foi usada uma régua, né? Para que a letra não fugisse, né? Não viajasse, como dizemos aqui, de forma a brincar, né? E ela usa aqui os pontos, mas, entretanto, também nota-se aqui que existem aqui alguns erros ortográficos também, né? Como é o caso aqui na última. Então, a proposta aqui é respeitar as margens, podemos trabalhar na questão das margens, né? Da folha, podia ser uma proposta inicial para nós trabalharmos com esta aluna. E depois, as outras questões eu vou deixar, a semelhança do que fez a professora Fátima, que também fizessem comentário, da mesma forma que nós fizemos com os textos do Brasil, que fizessem com o de Angola, em vez de ser eu a dizer todas as propostas, né? Eu lanço o desafio aí para a sala, no sentido de observarem os dois textos, o que conseguirem, e darem algumas propostas. Nós já temos, para não sermos só nós a falar. Muito obrigado. Conseguiu ouvir, professora Fátima? Eu lancei a questão para o pessoal que está na sala, para não sermos sempre nós a falarmos, para observar e fazerem Ouvi, comentários. professora Bias, muito obrigada. Vamos esperar que algumas pessoas se manifestem. Se não se manifestarem, nós vemos aí aqueles que nós chamamos de os desafios. Aqueles que são os textos mais desafiantes, podem olhar tanto no primeiro como no segundo texto. O segundo texto já tem mais comentário para nós fazermos do ponto de vista de intervenção. É? O primeiro, ele é... Sim, sim. Professor? Sim, Dádiva. Nós não conseguimos ler muito bem. Eu acho que os comentários possíveis seriam a nível estrutural dessa produção textual da aluna. Mas a nível das margens, que não foram muito bem seguidas, principalmente no primeiro texto, porque as escritas, infelizmente, não conseguimos ler com perfeição. Professor? Sim, Dádiva, muito obrigado. Precisa que eu Muito amplie? obrigado pela... Tem mais alguma intervenção? A Dádiva falou das margens, muito bem pontuada, das linhas que nós também já nos referimos. Professor Euclides, tem mais alguma intervenção aí?
Por enquanto não, professora Dias. O estudante só reclamou que precisava melhorar a visibilidade do texto, uma vez que estamos a ver a partir da reta projetada. Então, por enquanto não. Sim, a professora Fátima, se puder aumentar só aí o zoom do computador, ela como é que está a exibir a tela, já ajudaria muito para ver se eles conseguissem, né? Porque nós indexamos os dois textos para melhor comparação no mesmo slide, né? Mas vamos lá ver se a professora Fátima consegue aí aumentar um pouquinho o zoom para que as intervenções sejam mais efetivas. Mas o estudante que esteve aí pode voltar para fazer o comentário. Ok. Vou ler o texto, não necessariamente tenho um comentário. Porém, espero ver o texto para depois comentar. Tá bem, tá bem, tá bem. Eu, Agostinho? Não, tá. É o Paulo. O Paulo, tá bem, o Paulo, tá bem. Professora Fátima, conseguiu aumentar? A professora Fátima parou de projetar, eu recortei o texto e coloquei no slide. Que bom, Sheila. Eu vou apresentar só essa parte, tá bom? Ótimo, muito bom. Agora eu consegui também. O primeiro. Mas pode apresentar, se você conseguiu, melhor. Vocês estão vendo? Dá para ver? Sim, já consegui. Ok, Paulo. E comentar. O problema é o mesmo, porque mas a palavra Vocês estão ouvindo? Eu estou com alguma dificuldade de ouvir. Estou com alguma dificuldade de ouvir. Vou ainda. Estão a me ver com perfeição? Melhorou um pouco. Dizendo é que, na verdade, os problemas são os mesmos apresentados no primeiro texto. Porém, quero parabenizar a pessoa que escreveu, começou com a letra maiúscula, melhorou pelo menos a redação. E para o sexto ano, não existe a questão de conectores discursivos. Então, podia falar que podia usar conectores, mas, de acordo com o texto, não é permitido. Estamos usando o contexto da linha da primária. Mas, dizer que o problema continua na questão da diferenciação entre o som e o grafema. Ou seja, temos aqui a palavra usar, temos aqui a palavra usar, e temos aí a Covid, né, a meio do texto, das linhas, a Covid, ou seja, o artigo maiúscula. Então, nós encontramos que no meio do texto, se não haver um ponto, né, parágrafo ou de continuação, né,
não pode usar a letra maiúscula, tá? Depois também temos aqui o problema de espaçamento. Depois de escrever de novo, deveria haver um espaçamento para ter um modelo alguma no planeta. Deixa assim um pouco de dúvida. Então, o problema está no espaçamento, ou seja, entre as palavras e também na diferenciação entre o som e a letra. Acho que a professora Bias também está sem conexão, ou não? Nos ouve, professora Bias? Eu acho que ele caiu. Está com dificuldade de conexão também. Ok. Boa noite, professores. Boa Na verdade, noite. Esperança Augusto. O meu comentário, esse texto é diferente dos outros. O aluno tem de, pelo menos aproxima-se um pouco mais da pronominalização, ou seja, nos outros textos, o aluno tem, ao escrever, ele, diferente esse aluno consegue pronominalizar melhor em relação aos outros. E a caligrafia é mais legível, pelo menos já entende-se o que o aluno queria dizer. No caso, e há mais concordância também das palavras. Porém, a única coisa de desvantagem em relação aos textos que eu consigo notar neste é o espaçamento entre as palavras. Era tudo. Seu nome? Esperança, Augusto. Esperança? Muito obrigada. Bom, professora Bias teve problemas, né, de conexão. Nós gostaríamos que ele comentasse mais um pouco sobre o contexto de desenvolvimento desta redação. Eu agradeço a participação, nós vamos passar, e quando ele voltar, nós retomamos. Acho que é melhor, né, Sheila? Acho. Vamos aqui? Sim. Nós retomamos esse texto porque é um texto de um estudante que está no início do processo de alfabetização. Como vocês podem ver, nós já havíamos levantado. Aqui está tendo retorno, estou ouvindo eco. Acho que vou fechar o meu microfone, talvez seja isso. Se puder ampliar, Sheila, por gentileza. Isso, está ótimo. Bom, voltando a esse texto, que é um dos que nós consideramos mais problemáticos, porque há muitas coisas para que o aluno possa avançar e produzir. Nós percebemos aqui que existe uma relação de simbolização da escrita, né? Os segmentos gráficos, eles representam os segmentos de som, mas ainda com muita dificuldade, né? Então, nós sabemos que quem já trabalhou com alfabetização, os estudantes demoram um pouco para chegar nessa etapa. Quando eles chegam, parece que ocorre um estalo de perceber essa relação grafofonêmica. Como vocês viram, os outros textos, eles estão muito bem escritos, apesar das dificuldades e dos problemas que nós encontramos, mas aqui não. E é um estudante que tem 12 anos e que está também no que aqui no Brasil nós chamamos de sexto ano, sexta classe em Angola. Então, nós tivemos o cuidado de selecionar textos de estudantes da mesma idade, né? Então, mas aí nós temos um problema, que é a questão dessa correspondência. Não há relação entre todos os sons e todas as letras. Há muito mais problemas aí. O que a gente percebe inicialmente
é que existe aqui o que nós chamamos no início da etapa da alfabetização, que algumas letras, elas trazem o que nós chamamos de correspondência bionívoca, elas não têm concorrência. Então, por exemplo, se eu uso a letra X, em alguns lugares elas têm aquele som de Z, outros lugares elas têm o som de X, né, no caso de conexão, êxodo. Nesse caso aqui, nós percebemos que o aluno, ele conhece algumas letras, especialmente aquelas de correspondência bionívoca. Então, e são aquelas, né, P, B, T, D, F, V e A. Esses são os sons iniciais com os quais nós trabalhamos na primeira etapa da alfabetização aqui no Brasil, e nós percebemos que esse aluno já domina, mas não domina outras representações. Quando começam a aparecer concorrências sonoras, percebemos que esse estudante não domina e que não consegue escrever. Então, é justamente aí a nossa proposta de intervenção, né? Então, correspondência, as letras que trazem essa correspondência bionívoca, já domina. As que apresentam concorrência, não domina. E como não domina, não vai produzir textos, não vai produzir nada para além desses elementos iniciais. Então, a nossa proposta inicial foi fazer um levantamento do que esse estudante sabia e do que ele precisava saber. Pode passar, por gentileza, Sheila? E aí nós vimos, né, escreve com letras, e essas letras não podem ser inventadas, reconhece que essas letras têm um formato fixo, mas tem muita dificuldade em relação àquelas que não possuem o que nós chamamos de correspondência bionívoca, que não estão em concorrência com outros sons. Também sabe que existe uma ordem no interior das palavras. No início, a primeira etapa da alfabetização, a compreensão desses elementos, ela é importante. Há um professor chamado Arthur Gomes de Moraes que trabalha com essas etapas da alfabetização, e ele nos diz que é muito importante não adultizarmos as etapas da alfabetização. Não adultizar significa não achar que esses estudantes, mesmo tendo 11, 12 anos, não consolidar os processos de alfabetização, eles vão aprender por si. Eles não vão aprender por si. Se chegaram aos 12 anos, passaram por toda essa etapa na escola, é o momento de intervir. Então, ele compreende aqui, né, que as letras podem repetir no interior da palavra, mas ele vai ter outras dificuldades que nós elencamos. Pode passar, Sheila, por favor? Eu estou super preocupada com o tempo, né? Nós já estamos finalizando, então. Então, precisa saber o quê? Reconhecer e saber usar os diferentes formatos das letras. Como vocês observaram, a caligrafia cursiva, manuscrita, a letra manuscrita é um grande dificultador. Quando o professor pediu que escrevesse o texto, reescrevesse o texto, conto literário, esse estudante não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque não conhece a caligrafia manuscrita. Escreveu algumas coisas utilizando a letra de imprensa, chamada letra de imprensa. Então, é preciso, num primeiro momento, aprender a usar as letras, é preciso aprender essa correspondência grafofonêmica para que ele possa produzir os textos. Então, ele sabe que existe uma ordem no interior das palavras, né? Entende que nem todas as palavras podem ocupar as mesmas posições, entretanto, não consegue discernir os sons das letras. Reconhecer também, né? Precisa reconhecer as combinações entre as consoantes e as vogais do português. Então, aqui, a partir dessa avaliação diagnóstica, nós levantamos uma série de elementos para os quais nós deveremos lançar o nosso olhar como docente. Pode mudar de novo, Sheila, por favor? Eu já falei sobre isso, né, mas eu vou só retomar que nós já levantamos que escrever as sílabas ge, gui e possivelmente que, ki, o uso do H, do RR e outras não aparecem. As marcas de nasalização com M e com N no interior ou no final de palavras. Então, observar o contexto da palavra, observar o contexto de ocorrência de M e de N no interior da palavra ou no final é um problema para este aluno. Então, a nossa prática, ela precisa ser voltada exclusivamente para aquilo que o aluno sabe
e para aquilo que ele está prestes a aprender. Por isso a importância da avaliação diagnóstica, por isso a importância do diagnóstico. Eu vou pedir para a Sheila mudar mais um. Nós propusemos aqui algumas atividades, cortou um pouquinho, Sheila? Acho que já dá para ver. Como é um caso de aluno com muita dificuldade de aprendizagem, uma das proposições que nós temos nas etapas da alfabetização é trabalhar com as imagens, com um aluno com muita dificuldade de aprendizagem, é levar as imagens e fazer a correspondência, estabelecer a relação dessas imagens com a forma como essas palavras são escritas. Porque, inicialmente, nós vimos que as dificuldades, elas são inúmeras, elas são muito grandes. Então, escrever manga seria um problema pela dificuldade de usar o G. Escrever laranja, né, no caso das marcas de nasalização no interior das palavras. Então, para esse estudante, escrever manga, esse an, que é uma marca de nasalização no interior de uma palavra, é um dificultador. Escrever laranja, onde tem essa marca também, an, tamarindo. Nós selecionamos aqui algumas frutas brasileiras, mas Sheila vai mostrar uma outra possibilidade com um livro angolano, da literatura angolana, né? Então, escrever umbu, escrever melancia, no caso de estudantes brasileiros. Aí eu vou pedir para que Sheila mostre e comente a próxima proposta de atividade, que cortou um pouquinho aí. A próxima proposta, né, de atividade, ela também vem nesse sentido de apresentar uma proposição que dialogue com a realidade angolana, né? Então, como proposta, nós trouxemos esse livro, né, Cambinda, que é um livro escrito por Zuline Bumba e ilustrado por Victorino Chiaca, né? Nesse livro conta a história de um menino que não queria fazer lição e depois ele se envolve com outros meninos, né? A proposta para tratar de nasalização é a leitura do livro, porque nesse livro aparece algumas marcas de nasalização no interior das palavras que vão ser usadas frequentemente ao longo do livro, né? Então, por exemplo, o nome do menino é Cambinda, o nome de sua mãe é Catembo, o bairro onde eles vivem é no Xangongo. Então, essas palavras, que são palavras que vão aparecer no livro de maneira recorrente, elas podem ser usadas para levar os alunos a pensar a respeito desses sons produzidos, né, por essas nasalizações. Então, nós, como proposta, selecionamos esse livro, né, entendendo que a literatura, para além da função dela própria, né, ela também tem sido muito utilizada dentro da escola para cumprir funções específicas, né, como nesse caso, trabalhar as marcas de nasalização a partir dos nomes de Catembo e Cambinda. Muito obrigada, Sheila. E é muito interessante, pode voltar um pouquinho, Sheila, por favor? É muito interessante a seleção, porque é uma seleção contextualizada. Uma das coisas, né, sobre as quais nós temos falado aqui, e especialmente no início dos processos de alfabetização, é que as escolhas para a intervenção pontual, que elas tenham a ver com o conhecimento que os estudantes já trazem. Então, como alguns ainda não conseguem produzir textos completos, é importante a seleção de listas, uma lista de supermercado, por exemplo, buscar nos nomes, nas listas dos nomes dos amigos de sala, dos colegas de sala, os elementos linguísticos que serão necessários para uma planificação. Então, sempre contextualizar esses elementos a partir da avaliação diagnóstica. Então, a avaliação diagnóstica, ela vai nos sinalizar exatamente o que nós podemos trabalhar e pontualmente. Então, se a dificuldade é com o uso da sílaba ge e gi, eu vou fazer um levantamento de uma lista de animais, uma lista de jogos, e aí eles podem contribuir oralmente para que o professor possa fazer a sua planificação. É muito importante, quando nós encontrarmos esses estudantes com algumas dificuldades de aprendizagem,
que o foco docente, ele seja totalmente voltado para aquilo específico que o aluno não sabe, e aquilo que o aluno precisa saber, de modo que ele possa dominar, né, os processos de leitura e de escrita para dar prosseguimento aos seus estudos. Então, nós chamamos a atenção nesses cursos de formação, porque, assim, em Sorocaba, que é uma cidade do interior de São Paulo, nós fizemos um trabalho de formação, identificamos muitos estudantes com dificuldade de aprendizagem e pedíamos que os professores trouxessem para os cursos de formação as atividades que eles preparavam. E nós observávamos que muitos docentes traziam listas de coisas que os alunos já sabiam. Então, às vezes, eles tinham muita dificuldade de avançar, porque os exercícios, eles não estavam totalmente direcionados para aquilo que eles precisavam realmente saber. Então, a avaliação diagnóstica, ela me dá esses elementos. A avaliação, ela possibilita fazer um levantamento específico das dificuldades pontuais. E a partir da avaliação diagnóstica, a partir do diagnóstico, é que eu vou dar sequência, dar prosseguimento a uma planificação. Então, um dos elementos que nós trabalhamos nesses cursos de formação, eles são voltados para essas questões, exclusivamente considerando aquilo que os estudantes precisam saber, né? Então, entre aquilo que ele sabe e aquilo que imediatamente ele pode aprender, qual é o papel do professor? Então, de que maneira eu posso intervir justamente aí? Para isso, eu preciso fazer esse levantamento. Ele é trabalhoso, ele é muito trabalhoso. Olhar para os textos dos alunos, fazer um levantamento específico acerca daquilo que eles ainda não consolidaram, que eles ainda não aprenderam, é bastante trabalhoso, até porque cada estudante é um. As pessoas são diferentes e as dificuldades em sala de aula, elas são diferentes. Mas a partir do momento que eu consigo fazer um trabalho coletivo, eu posso planificar as necessidades que são especiais. De repente, numa sala de aula com 25 alunos, eu tenho vários alunos que não conhecem, por exemplo, algumas sílabas complexas. No caso do NH, do CH, e estudantes com dificuldade de aprendizagem, essas ocorrências, elas são frequentes. Então, desses grupos de texto que nós colhemos, especificamente entre esses com dificuldades nos processos de alfabetização, são muitos os alunos que não sabem usar o CH e não sabem usar o NH. Então, as minhas atividades, elas devem ser planificadas, voltadas exclusivamente para aquilo. Nós trabalhamos em uma escola e identificamos estudante de terceiro ano, estudante com 17 anos, então, já prestes a ir para a faculdade, com problemas de alfabetização. E aí? Era um constrangimento para esse aluno estar na sala de aula junto com os colegas. Então, ele sempre driblava, fazia trabalhos coletivos. E aí, né? Como é que uma pessoa com 17 anos passa por todas as etapas da escolar, aqui no Brasil nós chamamos de educação básica, antes de ir para a faculdade e ainda se depara com tantas dificuldades para ler e para escrever? O que fazer? Então, um dos trabalhos que nós temos feito pontualmente é um trabalho com a avaliação diagnóstica. Avaliação diagnóstica que permita trazer dados, trazer elementos, seja do ponto de vista linguístico, seja do ponto de vista textual, seja do ponto de vista da caligrafia, seja do ponto de vista discursivo, até mesmo para levantamento de questões que são sociais e que estão históricas e que perpassam a educação escolar. Esses textos nos dão esses elementos, né? Então, eu vou parar por aqui, Sheila, senão eu falo muito, e a gente ultrapassa o tempo de uma oficina, que, na verdade, a gente não gostaria de fazer, a intenção não era dar um curso, mas era fazer uma oficina e dialogar um pouco a respeito dos textos desses estudantes. Aí eu passo a palavra, né, para Sheila, se quiser fazer alguma consideração, para a gente encerrar, porque já estamos no horário. A professora Bias não conseguiu voltar? Não, parece que não conseguiu mesmo voltar, né? Mas eu acho que você disse muito bem, né, a respeito da sondagem, né, desse momento, como um instrumento do professor para entender
e para compreender quais caminhos ele precisa trilhar, né? O que esse aluno precisa de fato saber, e a partir disso, o que é possível fazer, né? Muitas vezes olhamos para a avaliação como algo para avaliar somente o que o aluno conseguiu avançar, né? Ou para dar uma nota para esse aluno, né? E a avaliação, muito pelo contrário, né? Ela tem muito a dizer para a nossa prática, né? Às vezes não faz sentido trabalhar esses aspectos, porque uma parte significativa da sala já pegou, então não vale a pena continuar insistindo nisso. O que eu posso fazer com aqueles alunos que estão com dificuldade? Planejo uma atividade separada, enquanto isso vou alongando, vou encaminhando outras atividades com o restante da sala, né? Penso que o estudo do texto pelo professor mostra a possibilidade de como o professor pode caminhar, né? Porque nem sempre o que o livro didático diz, o que ele está dizendo para fazer, é o que é necessário, né? As crianças precisam. Se você tem 80% da sala que já aprendeu a usar, já sabe usar CH, por que você vai continuar insistindo naquilo? Né? Talvez valha a pena avançar e naqueles 20% que não conseguiram, olha, esse livro não está dando conta. O jeito que o livro está explicando não está dando conta para esses 20%. Insistir no livro, né? Até esqueci como se diz em Angola, no material didático, nas apostilas mesmo, talvez não faça sentido. Né, trazer coisas do cotidiano do aluno, como você exemplificou, as listas, pode ser que faça muito mais sentido do que simplesmente seguir o que as apostilas e os livros colocam, né? Penso que já encaminhando para a finalização, acho que é isso. Tem alguma intervenção, Euclides? Enquanto a professora Fátima fazia sua abordagem, falou de uma temática que se chamava pseudoletras. Eu não percebi o que é isso e como é que podemos verificar nos alunos esse problema. Sim, Esperança, obrigada pela sua pergunta. As pseudoletras são alguns desenhos a que os alunos recorrem para representar uma escrita que não existe, né? Então, são letras inventadas, são letras criadas, eles criam. Porque aquela estudante, aquela aluna, ela foi colocada numa sala de aula junto com outras estudantes, com outras alunas. Eu uso muito o termo estudante porque aqui no Brasil nós falamos estudantes, em Angola, alunos, né? Aquela aluna, ela foi colocada junto com uma sala e aí ela foi solicitada uma produção e ela tinha um certo número de linhas para escrever, só que ela não conhece a letra manuscrita, a caligrafia manuscrita. O que ela fez? Ela inventou, ela começou a desenhar qualquer coisa no papel. Então, nós chamamos de pseudoletras porque são letras falsas, né? São inventadas, são letras criadas para dar a impressão, inclusive na sala, para não sofrer o constrangimento diante de seus colegas de que ela não sabia escrever, usar a caligrafia manuscrita. Então, ela inventa a própria caligrafia, tentando, de alguma maneira, no ambiente em que ela está, fazer com que as pessoas percebam que ela está produzindo, porque todas as amigas, todas as colegas de sala de aula estão ali escrevendo, estão produzindo. Como é que ela passaria pelo constrangimento de não saber? Então, ela cria. Quando essa aluna foi tirada de sala de aula e foi colocada numa outra condição de avaliação, ela consegue escrever com letra de imprensa, com caligrafia, que nós chamamos aqui de letra de forma em alguns momentos, que é a caligrafia de imprensa. Aí ela conseguiu produzir algumas coisas. A partir dessa escrita, o docente conseguiu levantar, em termos do sistema de escrita, o que é que esse aluno conhece e o que ele não conhece. Porque, veja, no início da etapa da alfabetização, para alguns alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem, é muito difícil decorar, memorizar todas as formas das letras. Vamos pensar, por exemplo, no B
maiúsculo de caligrafia manuscrita, no B maiúsculo de imprensa, no B minúsculo manuscrito, no B minúsculo de imprensa. Pensem no P maiúsculo, pensem no P minúsculo e no B minúsculo. Então, no início da alfabetização, para muitas crianças, decorar, guardar, compreender a escrita das letras é muito difícil. Então, por isso que eu disse que tem um professor que trabalha com alfabetização, que é o professor Arthur Gomes de Moraes, que ele vai dizer que nós não podemos adultizar o processo de alfabetização, porque em alguns momentos nós achamos que as crianças sabem tudo o que nós sabemos, e nós internalizamos de forma tão automática que nós não paramos para perceber essas pequenas nuances no desenho das letras. E na etapa da alfabetização, às vezes é muito difícil para algumas crianças compreender, né, todas essas formas. Então, veja, uma aluna com 11 anos, não saber a caligrafia manuscrita e escrever como suas colegas é um problema na cabeça dela. Ela inventa e ela cria um texto. Por isso que eu mostrei aqueles 2 primeiros textos, porque nós encontramos vários textos como esse nas escolas por onde nós passamos, que eram crianças que traziam textos com dificuldade de aprendizagem. Por isso, nós resolvemos fazer um outro tipo, mudamos o instrumento. Então, levamos para uma outra sala e solicitamos que ditamos algumas palavras, né, naquele momento, como eu disse, a dengue estava assolando o bairro, muitas pessoas com dengue, aí nós buscamos alguns termos conhecidos, inclusive nós perguntamos para a estudante se alguém da família dela estava com dengue, e ela disse que era Rosana. Então, esse nome que aparece na avaliação não fui eu quem criou, foi a estudante que disse, a Rosana da minha família está com dengue. Nós aproveitamos aquela situação e pedimos que ela escrevesse, né, a Rosana teve sintomas de dengue. Então, a partir dali, de uma escrita contextualizada, nós buscamos alguns elementos, então, não conhecia a caligrafia manuscrita, ainda estava naquela fase da correspondência bionívoca, que são essas letras que não trazem concorrência, né, que é o B, porque o L, por exemplo, aqui no português do Brasil, ele traz concorrência. Escrever lata é uma coisa, escrever papel no português do Brasil é outra, porque o L que está em lata, esse som lateral, L, no início da palavra lata, não é o mesmo que aparece ao final de papel, aqui no Brasil, o U. Então, essa concorrência de letras, né, quando a gente passa dessa etapa do conhecimento, porque esses sons que são bionívocos, que, conforme nós chamamos, dessa correspondência grafofonêmica bionívoca, para alguns estudantes é muito difícil. Então, a intervenção docente, ela precisa ser pontual. E aí, nós enfrentamos algumas dificuldades, porque as salas são superlotadas. Esse é um problema que nós enfrentamos aqui no Brasil. São salas grandes, com estudantes na etapa de alfabetização. Alguns apresentam dificuldade em como intervir. Então, alguns programas para alfabetização, inclusive para as crianças que ultrapassaram essa etapa inicial, eles vêm sendo criados, né? Mas, Esperança, eu me alonguei muito, você fez uma pergunta e eu falei muitas coisas. Muito obrigada pela sua participação. Está bem, professora. Penso que a estudante Esperança está satisfeita. A professora Lucilene fez um sinal de que precisava de dizer alguma coisa. Então, eu passo a palavra. Se consegue mudar. Sim. Seria mais para o fim da sessão mesmo, prestes a encerrar. Se ainda for continuar as perguntas, eu esperaria. Na realidade, aqui já não há nenhuma questão, professora Lucilene. Eu só gostaria de fazer um convite ao público, né? Estou vendo aqui na imagem que tem várias meninas, várias jovens, né? Um público muito misturado. Eu acho isso extremamente interessante, né? Tendo em vista aqui aqueles fatos que a Bias falou no início, né? Sobre a desigualdade de gênero, a formação maior por parte dos homens, menor por parte das mulheres, né, no vosso contexto, e nesse sentido eu gostaria de chamar amanhã, todos que pudessem assistir à mesa das 10 horas, né, em Angola, 6 horas da manhã aqui no Brasil, que é sobre a participação das mulheres nas ciências exatas, tendo em vista que amanhã é o Dia Mundial da Mulher na Matemática, né,
Então, questões como a participação da mulher no conhecimento científico, nas ciências, vai ser tocado. Eu acho que é um ponto sensível e interessante para a gente pensar também. Só isso, Euclides, obrigada. Ok, professora, muito obrigado. Muito obrigado pela peça. Sim, professora Fátima, por favor. Alguém mais vai dizer alguma coisa? Não, né? Não, por acaso não. Aqui é tudo, sim. Então está bem. Eu gostaria então de agradecer a participação de vocês. Quem sabe o ano que vem não fazemos esse evento presencialmente, com os textos em mãos, para ficar mais interativo. Seria muito importante, tanto os textos de alunos angolanos, quanto textos de alunos brasileiros, para que possamos dar continuidade a esse nosso debate, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto com vocês, nesse evento, organizado tão lindamente, né? E gostaria de agradecer também a participação, a partilha nesta oficina da professora Sheila, do professor Abias, da professora Lucilene e de todas as pessoas que estão presentes, acompanhando, perguntando, ouvindo, interagindo, quietinhas. Eu agradeço muito, mas muito obrigada. É muito gratificante poder compartilhar este momento com vocês. Eu passo a palavra para a Sheila para que ela possa encerrar. Bom, agradecemos toda a comissão, né, organizadora por parte do Bengo, né? Vejo que vocês tiveram muito trabalho, porque está tudo dando muito certo, então nós ficamos muito contentes. Agradecemos também o Euclides pela mediação, os estudantes que estão aí pela partilha e pelas trocas, né? Esperamos que logo possamos estar juntos novamente, né? E, se Deus quiser, presencialmente. Vocês aqui ou nós aí, não sei, de qualquer maneira. Então, muito obrigada e boa noite. Ok, os estudantes disseram que querem ir para aí, professores. Pode vir. Esperamos. Nós estamos cada uma no estado. Eu estou na Bahia, em Salvador. Eu estou em São Paulo. Pode vir. Ok, então... E professora Sheila em São Paulo também. Isso, em São Paulo. Professora, na realidade, nós é que agradecemos a vossa disponibilidade. Muito obrigado também pela presença, professora Lucilene Costa. É muito gratificante para nós saber que poder contar com a vossa presença e de certeza que nós saímos daqui muito melhor do que entramos. Eu, por exemplo, sou das Ciências Exatas e acabei por entender muito bem aquilo que foi explicado pela professora Fátima, professora Sheila e pelo professor Abias. Então, só nos resta agradecer e, se calhar, pedir aos estudantes para tecer uma salva de palmas para as nossas apresentadoras. E dizer muito obrigado e dar por encerrada a sessão, professores. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, Sheila. Tchau, Lucilene. Tchau, muito obrigada, noite. Viu? Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Eu não quero ir para o Brasil.